Agora eu vou apresentar para vocês uma outra forma, acredito ser uma forma assim mais simples, né, de se realizar a leitura e impressão de uma cadeia de caracteres. Tá? Então, aqui é outro exemplo. Eu tenho o vetor, dessa vez o vetor de tamanho 20. Né? Então, só para reforçar, se eu tenho um vetor de tamanho 20, significa que eu posso alocar no máximo 19 caracteres. Né? Por que 19 caracteres? Porque eu tenho que deixar o último para barra invertida 0. Né? Então eu posso colocar caractere até aqui, até essa posição. Depois, porque eu tenho que deixar um reservado para o barra 0. Esse 1 reservado para o barra 0 não necessariamente implica em que seja a última posição. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo, ó, veja que nessa situação a gente utilizou de exemplo que o usuário informou uma cadeia de quantos caracteres aqui? 6 caracteres, né? E obrigatoriamente, né, a gente precisa considerar, pensar que o caractere que indica o fim da cadeia estará na última, né, na posição subsequente à última que foi atribuído o último caractere da entrada informada pelo usuário, certo? Bom, vamos lá ao que interessa, né? Então aqui tem o vetor, tamanho 20, tem esse inteiro i aqui, mas nesse caso a gente não utilizou. Então informa uma sequência. E no scanf, ao invés de chamar uma estrutura de repetição, né, essa segunda forma, ela dispensa a utilização de uma estrutura de repetição para fazer a leitura dos valores da entrada. Então eu posso utilizar aqui, quando a gente trabalha com cadeias de caracteres, tá? Posso utilizar o porcentagem S. Tá? E um outro detalhe, que alguém pode ter já observado, e pode ter falado, professor, não está faltando um E comercial aqui? Né? Nesse caso, não é necessário. Tá? A gente só coloca o nome do vetor, o nome da estrutura que a gente quer que seja atribuído à sequência de caracteres que o usuário informar na entrada. Então, basicamente, esse scanf vai pegar tudo que o usuário digitou, por exemplo, isso aqui. Vou tentar colocar aqui. Assim, opa. Tudo que o usuário colocou, né? Ixi, ficou ruim. Enfim, né? Vai pegar tudo que o usuário colocou na entrada e, respectivamente, tá? Respectivamente, cada caractere informado da entrada pelo usuário vai ser armazenado em ordem, né? Começando pelo 0, pelo índice 0, né? Nos compartimentos dessa estrutura, desse vetor, certo? Conforme está aparecendo aqui. O L, o E e o Y. Certo? Bom, além disso, né, utilizando o porcentagem S, né, na leitura de uma cadeia de caracteres de entrada, o compilador entende que, quando o usuário teclar Enter, né, que vai indicar o fim da entrada do usuário, e após fazer todas essas atribuições, automaticamente o compilador, o programa, colocará, né, quando a gente utiliza o porcentagem S, o barra invertida 0, né, o caractere que indica o fim da cadeia de caracteres, na posição subsequente à última que foi atribuído o valor da entrada. Então, por exemplo, o Y foi o último a ser atribuído aqui no índice 5, então o programa já vai automaticamente, né, atribuir o caractere barra 0, barra invertida 0, na posição subsequente à última, que no caso foi a posição 5. Então, na posição 6 vai ser automaticamente atribuído barra invertida 0. E o que vai conter nessas outras posições? Nenhum valor. Né? Na verdade, pode até existir um valor, né, que é um lixo, né, lixo eletrônico, lixo da memória, tá? Até porque cada compartimento desse aqui, né, é reservado uma posição, né, um espaço na memória do computador, certo? E seguindo essa mesma linha, né, para imprimir uma cadeia, uma sequência de caracteres, a gente consegue utilizar também o porcentagem S. Basta que a gente coloque no printf o conversor do tipo, vamos dizer assim, né, porcentagem S, e também chamar qual que é a estrutura, no caso o vetor, né, que corresponde a essa estrutura que vai ser, que a gente quer que seja impressa na saída. Então, basicamente, né, dada essa entrada, o que vai ser impresso na saída vai ser dessa forma. Aí sim, o porcentagem S também compreende que a minha cadeia de caracteres, ela vai de 0 até 5. Porque na hora da leitura, né, ela lê todos os caracteres, lembrando, né, a gente tem ainda esse limite de até 19 caracteres, justamente caso o usuário coloque uma cadeia de 19 caracteres, né, a última posição fique
remanescente para colocar, para esteja disponível, né, para colocar o barra invertida a zero, né, mas o porcentagem S no scanf se encarrega de fazer isso. E, de forma similar, o printf identifica o fim da cadeia através desse barra invertida zero que o próprio scanf se encarregou de colocar no momento da leitura dos dados, certo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Assim, ó. Aqui, basicamente, são duas leituras, né, de cadeias de caracteres, sobrescrevendo, né, os conteúdos na mesma estrutura, né, no mesmo vetor, através dessas duas leituras. Então, primeiro acontece a primeira leitura, né, informa uma sequência de até 19 caracteres. Aí aqui o usuário informa. E logo na sequência é impresso na saída. Né? Assim, no momento da leitura fica com essa configuração. Né? Cada caractere que o usuário colocou é exibido aqui na saída. Certo? Certo? Beleza? E aí, logo na sequência, né, tem uma outra leitura e uma outra impressão. Só que essa leitura e impressão manipulam o mesmo vetor, a mesma estrutura. Então, o que acontece na hora que o usuário informa esse tipo de conteúdo aqui? O mesmo se a gente estivesse manipulando vetor de inteiros, né, vetor de números reais. Tudo que já tem aqui nessas posições é sobrescrito, né, como se a gente apagasse, removesse isso da memória e sobrescrevesse com o novo valor lido da entrada. Note que o barra invertida zero, né, que estava originalmente aqui na posição no índice 6, após a próxima leitura, né, dos valores da sequência de caracteres formada pelo usuário, o barra zero, ele não é que ele foi deslocado, né? Cada caractere foi alocado em um compartimento, começando pelo índice 0, né? E no índice subsequente ao último armazenamento, o barra zero foi inserido novamente, indicando o fim daquela cadeia de caracteres que o usuário informou anteriormente. Certo? Beleza? Aí, né, vocês devem estar falando assim, professor, acabou todos os problemas, né? A gente pode utilizar a porcentagem S, né, e resolve todos os problemas. Mas tudo que é o mar de rosa tem algum problema, né? Tudo que é bom dura pouco. Então, o problema que a gente identifica na utilização do porcentagem S para leitura de cadeia de caracteres é que o porcentagem S só vai servir para quando a gente tiver uma sequência de caracteres que não corresponda a um caractere branco. O que é um caractere branco? É um caractere que corresponde ao espaço em branco ou, propriamente dito, ao barra invertida M. Tá? Então, esses caracteres, de forma geral, são conhecidos como caracteres brancos. Caracteres brancos, né? Seja uma nomenclatura adequada. Tá? E como que a gente pode interpretar esse scanf, né? Essa leitura dos dados da entrada? Basicamente, o porcentagem S, né, quando utilizado no scanf, diz o seguinte: leia uma sequência de caracteres até que se encontre um espaço, né, um caractere que corresponda a um branco. Tá? Leia até que se encontre um espaço, ou um enter. Tá? Então, para esse exemplo aqui abaixo, caso o usuário informe essa sequência de caracteres, né, veja que se a gente contabilizar aqui, a gente tem espaço disponível para armazenar todos esses caracteres, todas as sequências de caracteres, na nossa estrutura. No entanto, por conta deste espaço em branco aqui, né, o porcentagem S, no momento que ele identifica esse porcentagem S, ele interrompe a leitura dos dados e armazena somente até o índice, ignora o restante. Por isso que, se você fizer um teste aí, né, informar uma sequência de caracteres com espaço, ele vai armazenar e posteriormente vai imprimir na saída, que nem está sendo apresentado aqui nas linhas 10 e 11, somente até onde você digitou, o que você digitou antes do espaço, em branco. Tá? E essa é uma das desvantagens de utilizar a porcentagem S, tá? Na leitura de cadeia de caracteres. Tá? Uma forma de a gente contornar esse problema, né? Agora vem a parte boa, né? Tem um problema, mas existe uma solução. Uma forma de contornar esse problema é utilizar um padrão aqui no scanf. Tá? Talvez mas futuramente a gente volte a falar sobre esse padrão aqui de entrada, né,
envolvido aqui pelas aspas duplas, né? Basicamente, esse padrão, né, é um padrão que a gente especifica para o buffer de entrada, né, para o leitor. Como assim? Normalmente, no leia n, assumindo que n é uma variável do tipo inteiro, a gente coloca assim, porcentagem d. E logo na frente, o e comercial, as coisas, certo? E deixa eu colocar bonitinho aqui, né, para ficar melhor. A gente coloca assim, né? Isso aqui é como se fosse o leia n, né? E esse padrão que eu acabei de mencionar, a gente especifica aqui entre aspas duplas. Então, basicamente, o que eu quero dizer com esse padrão para o scanf? Né? Quero dizer assim, olha, o usuário vai informar alguma coisa e esse alguma coisa é um número inteiro. Quando esse número inteiro for informado, né, pegue esse número inteiro, né, esse valor, e tente armazenar aqui na variável n. Né? Essa é a leitura sintática deste comando. Então, eu posso especificar vários formatos padrão para leitura de dados. Tá? Então, nesse caso, para contornar este problema, a gente pode dizer assim, leia tudo que o usuário informar da entrada, até que seja informado, até que seja encontrado, seja identificado o caractere de quebra de linha. Tá? Leia tudo que o usuário informar da entrada até que o usuário informe a quebra de linha. O que é a quebra de linha aqui pra gente? Isso, é o enter, né? Então, normalmente o usuário coloca as informações, né? Uma sequência de caracteres, no caso, alguma coisa, e no final ele sempre tecla enter, tá? Então, quebra de linha, nesse caso, corresponde ao enter, tá? Que é basicamente o que a gente vai ver aqui.